Olá, hoje voltei para falar sobre um livro contemporâneo, um livro nacional, que é A Resistência, do Julian Fuchs. Para quem não conhece o Julian, ele é um autor que tem origem argentina, os pais dele são argentinos, mas ele é brasileiro, ele é nascido em São Paulo, e por esse livro ele ganhou o prêmio Jabuti em 2016 e o prêmio José Saramago desse ano de 2017. Aqui a gente vai encontrar uma história que é de autoficção, né? A gente vai encontrar um conteúdo que é bem forte da família dele, né? Na qual ele fazia parte. Ele vai contar a história do irmão dele, na verdade, mas trazendo aqui e acolá alguns traços de ficção, mas sempre com uma pegada muito forte, muito firme na realidade na qual ele estava inserido. Essa história se passa durante a ditadura argentina, então a gente vai encontrar aspectos e temáticas que estão perpassando por questões sociais e políticas daquele momento, mas isso não é o foco principal da história. No começo do livro a gente vai ter o relato desses pais que estão adotando uma criança, eles tinham uma dificuldade para ter um filho biológico, então eles adotam esse filho, mas logo depois nascem os dois filhos biológicos, e a partir do momento que nascem esses dois outros filhos, um deles é o próprio narrador, é que começa a haver uma certa disparidade naquele núcleo que antes era tão coeso entre os dois pais e o filho, que até então era o filho único, então não tinha essa diferenciação entre filho biológico ou filho adotivo, mas isso passa a existir no momento em que os outros dois filhos nascem. Então aqui a gente vai encontrar várias espécies de resistências, como o próprio título já sugere, né? Tanto a resistência política, porque os pais eram membros do movimento militante de esquerda da Argentina, então eles eram perseguidos, eles eram vigiados o tempo todo, então eles tinham que ter um certo distanciamento e cuidado dentro daquele momento que eles estavam passando, mas também havia a resistência desse filho, que agora começa a sentir um certo distanciamento com relação àquele núcleo familiar, porque a partir do momento que ele vai tomando consciência de si, né, enquanto sujeito, quando ele vai crescendo, afinal ele é o filho mais velho, ele vai percebendo que os dois filhos biológicos têm uma certa proximidade, uma certa facilidade de acesso aos pais que ele não possui. O autor ele utiliza um discurso bem claro, bem objetivo para narrar todo o conteúdo, então fica bem claro para a gente os momentos em que acontece esse tipo de estranheza desse filho adotivo. Mas claro, a gente está vendo uma história que está sendo narrada por um outro filho, né, pelo filho que é biológico. Então o que a gente vai conhecer desse outro filho, do filho adotivo, é a visão de uma pessoa a respeito do que ele está percebendo. Então a gente nunca, em momento algum, fica sabendo que de fato esse filho mais velho, esse filho adotivo está pensando, está sentindo, a não ser através do relato desse narrador. Em muitos momentos, a estratégia que o autor utiliza nessa história me lembrou muito o discurso que o Nabokov utilizava para contar a história da Lolita, né? Porque lá a gente nunca tem acesso ao que a Lolita pensa, ao que a Lolita faz, a não ser através do que o Humbert fala. Então acontece um pouco disso aqui, né? Tudo que vai acontecer naquela família, com os pais, com os dois irmãos e com ele, com o próprio narrador, a gente só sabe através do que ele está sentindo, do que ele está percebendo. Tem acreditado que fala que quando Paulo fala de Pedro, você é mais de Pedro do que de Paulo, então isso acontece um pouco aqui. Mas mesmo isso acontecendo, a gente não deixa de perceber o quanto que é genuíno, o quanto que é sincero tudo o que acontece aqui. O autor, por exemplo, vai narrar algumas cenas que são bem fortes, que são bem impactantes mesmo, como, por exemplo, alguns momentos em que a família inteira estava reunida em almoço ou em jantares, mas esse filho adotivo ele ficava trancado no quarto porque ele não sentia, não que ele não se sentisse uma abertura, mas para ele era um pouco difícil adentrar naquele ambiente que agora estava um pouco inóspito para ele. Ou então momentos em que os dois meninos dormiam no mesmo quarto e durante a noite o narrador acorda e vai para a cama dos pais, a irmã também acorda e vai para a cama dos pais, mas o filho adotivo fica no quarto dele sozinho porque ele não se sente à vontade para ir também para aquele local. Então, assim, são exemplos bem impactantes, bem fortes dessa vivência e que a gente vai descobrindo aos poucos à medida que a história vai avançando. E ao mesmo tempo a gente também tem aquele calor político que vai aumentando à medida que a história vai avançando e que vai acabar gerando uma mudança deles para o Brasil. Em muitos momentos também o autor ele vai falar diretamente com o leitor, né? Vai falar do processo de produção mesmo do livro, como que ele foi feito, né? De momentos em que ele apresentou o texto para os pais e como os pais recebiam aquele conteúdo, seja de maneira positiva ou de maneira negativa, né? As críticas que os pais fazem com relação à história também estão presentes no livro, a gente consegue ter acesso a elas,
mas também através das palavras do narrador. Então conhecer essa história é uma experiência que ela é bem completa. Você consegue acompanhar toda a narrativa, mas também o processo de produção do livro em si. O texto ele é muito conciso, ele é muito objetivo, as palavras são muito bem escolhidas, então é um texto que é muito gostoso de acompanhar. O livro é um livro pequeno, é um livro curto, de pouco mais de 140 páginas, então você consegue ler ele bem rápido. E até mesmo porque os capítulos são bem curtos, bem rápidos, e lembram até um pouco de livro de crônica. Eu não sei se outra pessoa, quem já leu, pode comentar aí embaixo, teve essa percepção, mas a experiência que eu tive era de que eu estava lendo várias crônicas a respeito de um mesmo momento, de um mesmo episódio. Então, assim, é bem gostoso acompanhar esse processo. Eu achei curioso porque eu tive a oportunidade de conhecer o Julian recentemente no evento que teve aqui em Fortaleza, e quando eu ouvi ele falar durante a entrevista, a palestra que ele teve presente, eu consegui ver claramente que a fala dele é muito semelhante à escrita dele, né? Ele é uma pessoa muito inteligente, ele é um homem muito crítico, muito sagaz, e isso é perceptível tanto na maneira como ele fala, como quando ele escreve também. As discussões políticas que ele faz, né? As críticas políticas que ele utiliza são bem pertinentes, e isso é perfeitamente notável no livro dele também. Então esse não é um livro apenas de autoficção, ele não é um livro apenas de um drama familiar, ele não é um livro sobre adoção somente, ele não é um livro de questões políticas apenas. Ele é tudo isso, mas entremeado com outros assuntos. Ele vai utilizando alguns aspectos, algumas temáticas disso tudo para contar a história da família dele, do irmão dele, e ele consegue fazer isso da melhor maneira possível e consegue condensar tudo dentro de um livro só. É um livro que eu super recomendo, que é uma história muito, muito interessante e muito boa de se acompanhar, então vale a pena. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada, me segue nas redes sociais que vai estar lá no box de descrição, faz algum comentário se você quiser, obrigado por ter assistido e até mais.